Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, na sua casa, na sua família. Que o Senhor Jesus esteja aí pertinho de você. Amados, para você que está chegando no meu canal agora, que não me conhece, eu sou a missionária Rosália Rosati e peço desde já que você vai no meu canal do YouTube, que você compartilha, que você deixa teu like ali, que você faz seu comentário, que você envia os meus vídeos para seus amigos, suas amigas, seus irmãos, suas irmãs, para que o meu canal vá para mais longe, o canal do YouTube, falando da palavra de Deus. Amado, todas as vezes que eu vou pregar, é porque o Espírito Santo fica incomodando o meu coração. Agora mesmo eu estava lá na sala, sentada lá, e eu estava pensei, veio na minha mente, meu Deus, aonde que está a palavra onde fala sobre avareza, aonde fala que nós não devemos ficar se preocupando com as coisas que a gente não sabe do dia da manhã. Eu sei que está escrito lá em Mateus também, acho que é Mateus 7, mas não era ali que eu estava pensando. E eu abri a Bíblia, amados, e eu abri a Bíblia e eu fui ler e caiu logo no lugar que o Espírito Santo já estava tocando no meu coração. Amados, então, quando Deus quer falar, amados, Deus fala. Então, neste momento, amado, Deus quer falar com cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Amados, talvez, eu não sei se esse vídeo, se eu vou conseguir arrumar ele direitinho. Talvez eu mando ele do jeito que eu gravo, porque às vezes fica um pouco longo, né? Não muito longo, mas fica um pouco longo e às vezes passa um pouco dos 10 minutos e meu filho não consegue editar ele. Então, talvez ele vai sem editar mesmo. Amados, mas o que importa, o que vale é o conteúdo, é o que está aqui dentro da palavra de Deus. Amém, amados? Então, que o Espírito Santo venha falar em cada um dos seus corações. Tenho certeza que se o Espírito Santo tocou em meu coração para estar lendo essa palavra, é porque tem pessoas precisando de ouvir essa palavra que vem da parte de Deus, que vem do Senhor Jesus, que é o próprio Senhor Jesus falando aqui em Lucas capítulo 12 e versículo 15. Amados, aonde fala assim: e disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola. Aí o Senhor Jesus começou a falar numa parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrozoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, beba e folga. Amados, quantos são as pessoas hoje em dia que às vezes já tem tudo na vida, amados, já tem tudo para ter uma vida feliz, uma vida sossegada, mas por mais que ela tenha, mais ela quer, né? Mais ela quer possuir. Quantos mais bens a pessoa tem, mais ela quer. A avareza, amados. Deus, ele fala que o avarento não herdará o reino de Deus. Então, amados, quando são as pessoas que quanto mais tem dinheiro, mais quer, mais, né, deixa de viver a própria vida, amados. Quantos são aqueles que deixam de viver a própria vida e vive em torno de dinheiro? Quanto mais tem, mais quer.
aí se torna uma pessoa avarenta, uma pessoa que muitas das vezes deixa de comer o que tem vontade para não gastar o dinheiro, para estar guardando o dinheiro. Isso o Senhor Jesus está falando aqui, desse homem muito rico, que ele só foi plantando, colhendo os mantimentos, mas o lugar que ele guardava os mantimentos ficou pequeno. E ele falou: eu vou fazer outro, vou aumentar o lugar, o celeiro, né, onde eu guardo os mantimentos, para guardar mais mantimentos ainda. Então, essa pessoa era muito rica, tinha de tudo, e era uma pessoa avarenta, quanto mais tinha, mais quer. Assim, amados, é no dia de hoje, quantas pessoas que têm de tudo, mas quanto mais tem, mais quer, né? Quer mais e mais de dinheiro, mata por causa de dinheiro. Olha a situação que estamos vivendo, amado, o mundo. Não somente no Brasil, mas é global, é no mundo inteiro, amado. Então, quantos são aqueles que matam por causa de dinheiro? Famílias se destruindo por causa do dinheiro. Quantos são aqueles que vivem uma vida errada por causa de dinheiro? Amados, e sendo que o Senhor Jesus falou que todos aqueles que buscam dele, amado, não terás falta de nada, não terá falta de nada. Aonde Deus também fala lá em Mateus: não se preocupeis com o dia da manhã, o dia da manhã pertence a Deus, amado. Então, você que talvez não tem nem dormido, preocupado, ansioso, quantas pessoas que entram em depressão por causa de dinheiro, amado, busca a Deus. Aquele que busca a Deus, ele dorme e entrega a vida a Deus e Deus cuida dele. Não que nós venhamos deixar de trabalhar, de lutar. Não, amados. Mas quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, é Ele que cuida de cada um de nós. Assim como Deus cuidou de Elias, né? Lá naquela caverna, quando Elias ele fugiu ali de Jezabel, né? Porque Jezabel queria matar ele, e Elias foi para uma caverna. E ali, amados, aonde Elias estava, Deus enviou os corvos para estar levando carne e pão para Elias. Amado, Deus cuida de cada um de nós, não precisa de você ficar passando a vida inteira ali lutando. Tem gente que morre trabalhando. Amados, quanto, não sou contra não, amados. Eu estou falando uma coisa que eu penso, uma coisa que eu penso e que o Espírito Santo me mostra. Tem pessoas, amado, que é aposentado, pessoas que já tá velhinho, tá aposentado e continua trabalhando doente. Amados, isso é avareza. A pessoa tem de tudo, tem casa boa, tem carro do ano e é aposentado e continua trabalhando, às vezes mesmo doente, sem poder, trabalhando à noite, dia e noite, mas não busca Deus em primeiro lugar. Amados, o pouco com Deus é muito. Você, amados, eu já falei, às vezes eu conheço pessoas, amado, que ganham o salário mínimo e ela vive o mês inteirinho com salário mínimo e é abençoado apenas com salário mínimo. E conheço pessoas também, amado, que ganha muito e muito dinheiro, é a mesma coisa de colocar no saquetel furado. Então, amados, a pessoa avarenta, ela não é abençoada. Então, amados, que nós venhamos ter paz, que nós venhamos ter saúde, né? Para que nós venhamos ter saúde, porque a avareza, a pessoa trabalha demais, se preocupa demais com o dinheiro, se preocupa até mesmo, amados, se puder, passa as pessoas para trás, né, para poder ter dinheiro. Quando são aqueles que o olho dele está somente no dinheiro, ele não busca de Deus. Então Deus está falando aqui, e quero estar lendo aqui, continuando aqui, né, na onde que o Senhor Jesus está falando, aqui no versículo 18, e disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, beba e folga. Mas Deus lhe disse: louco,
esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, amados, Deus está falando, o homem faz muito plano, mas a resposta certa vem de Deus. Não sabemos o momento que nós iremos embora, não sabemos o momento que Deus vem buscar a nossa vida, porque Ele dá a vida e Ele vem buscar na hora dele, amados. E muitos ficam tão preocupados com tantas coisas, amado, sendo que só uma coisa é necessária, que nós buscamos a Deus em primeiro lugar, que buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas nos será acrescentado, porque é Deus quem cuida de nós. Deus, ele trabalha para aquele que nele confia. Então, amado, se você tem andado ansioso com tantas as coisas, busca de Deus. Deus vai preparar tudo para você. Deus ama fazer milagre e Ele vai fazer milagre na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, amados, aqui, né, onde Deus falou muito em meu coração, né, aonde está escrito aqui, Deus fala assim, no versículo, eu estou lendo, amados, em Lucas capítulo 12 e agora no versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Para quem será a tua alma? Amados, você que tem só buscado bens materiais e não tem buscado procurar alimentar da palavra de Deus. O nosso corpo precisa sim do alimento, do arroz, do feijão, do alimento aqui da terra, mas a nossa alma precisa muito mais do alimento que vem da palavra de Deus, amado. O alimento está aqui dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, porque a Bíblia é a boca de Deus. Então, amado, devemos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Devemos nos preparar para que no momento que nós morrer, amados. Talvez nós morremos antes da volta do Senhor Jesus, mas se nós estivermos em Cristo, se nós buscarmos o Senhor Jesus de todo o nosso coração, tenha certeza que a nossa alma está salva, a sua alma está salva, mas busca Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenha certeza disso, que é Deus que cuida de você, que é Deus que cuida de mim. Então, amados, nós não sabemos o dia da manhã se estamos vivos. Para que tanta ganância? Para que? E para quem vai ficar tudo que você tem possuído, tudo que você tem trabalhado, tudo que você tem lutado? Talvez, amado, vai ficar para uma pessoa que não vai dar valor em tudo que você fez, em tudo que você trabalhou. Talvez você vai deixar, a hora que você morrer, vai ficar aí para pessoas, para parente, que não vai dar valor nenhum, vai vender o que você possuiu, o que você lutou, e não vai dar valor em nada do que você fez. Então, amados, procura se aproximar mais de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Aqui em Mateus, amados, aqui em Mateus também fala, aqui, deixa eu ver se eu acho aqui em Mateus, amados, aonde fala também sobre isso, amados. Em Mateus capítulo 6 e versículo 25, o Senhor Jesus fala assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeia e nem cegam, nem ajunta em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Amado, nós não temos muito mais valor do que os pássaros, não temos muito mais valor do que, amados, as flores do campo,
que elas não trabalhem nem semeiam. Olha que tão lindas são as flores do campo, amado. Eu já tive o privilégio de ver, né, as flores do campo que nascem ali sozinha, e é Deus que cuida delas, assim como Deus cuida de nós. E Deus, ele fala que nós somos lavoura dele. O Senhor Jesus fala que somos lavoura dele, é ele que cuida de mim, que cuida de você. É claro que devemos trabalhar, amado, mas não ser avarento. Nós devemos trabalhar para o pão de cada dia quando nós oramos o Pai Nosso, né? Que Ele nos dá o pão de cada dia, e tenha certeza, amado, que você não vai ter falta de nada se você busca Deus de todo o seu coração. Que se você levanta da sua cama de manhã e primeiramente você fala com Deus, você não começa seus afazeres o dia sem apresentar a sua vida, a sua família. Apresenta tuas causas a Deus. Você vai ver que o Senhor Jesus, ele vai vir em teu socorro e ele vai te ajudar. Amém, amados? Então a palavra de Deus para essa manhã, essa tarde, essa noite, vai depender do momento que você for assistir esse vídeo, e tenha certeza que é com você que o Senhor Jesus quer falar. Então, amados, não se preocupeis com tantas coisas aqui desse mundo. Não se preocupeis, amados, porque aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo é vaidade, igual fala lá em Salomão, né, em Eclesiastes, que tudo é vaidade. O importante de tudo, amado, é que nós venhamos guardar. Se tem uma coisa que devemos guardar, que fala lá em Eclesiastes, é que nós venhamos guardar o nosso coração, que nós venhamos ser uma pessoa íntegra diante de Deus, que nós venhamos procurar a melhorar cada dia para agradar ao Senhor Jesus, para agradar a Deus e agradecer Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por ter, amado, nos sustentado, por ter nos livrado de tantas coisas que às vezes o inimigo tem armado sobre a nossa vida, mas em oração nós vencemos todas as lutas, porque sempre tenha certeza que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, cuidando de nós, nos livrando de todo mal. Deus, ele trabalha para aquele que nele confia, para aquele que dele busca. O nosso socorro vem do Senhor Jesus. Amém, amados? Então vamos buscar mais e mais de Deus, e vamos se preocupar mais com a palavra de Deus, se preocupar em mais fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, porque as demais coisas Deus nos sustenta, Deus nos abençoa, e de um pouquinho Deus, ele faz um montão. Amém? De pouquinha benção, Deus, ele faz um milagre, faz acrescentar todos os milagres sobre a nossa vida. Então, amados, não seja uma pessoa avarenta, porque além de você ser uma pessoa que não está agradando a Deus, você vai perder a salvação, porque Deus fala em Apocalipse que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Então vamos fazer de tudo para que a gente venha ter a salvação. E, amados, vamos nos jogar nos braços de Deus, se jogar nos braços de Jesus, e deixa que ele venha cuidar de nós. É claro, igual eu falei, nós temos que trabalhar, temos que lutar, né? Mas, amado, não andeis preocupado com essas coisas. Se preocupa mais em buscar a Deus, que ele vai cuidar de você, ele não vai deixar você perecer. Tudo que você precisar, tenha certeza que Deus vai providenciar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que Deus me deu para que eu esteja passando para você. O Senhor Jesus pediu para que eu estivesse lendo, amado, essa palavra, como o Senhor Jesus, ele tem mandado que eu continue sempre falando da palavra dele, que eu não pare de falar da palavra dele para os meus irmãos. Foi isso que ele falou. Filha minha, não pare de falar da minha palavra para os meus irmãos. Continua falando até o fim de tudo. Amém, amados? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero estar fazendo uma oração
para cada um de vocês, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus querido e Deus amado, te agradeço por essa palavra, meu Pai, que não devemos ser avarento, meu Pai, que nós devemos contentar, agradecer com tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Que nós venhamos, meu Pai, contentar com o que o Senhor nos dê, que nós tenhamos uma cama para dormir, uma casa para morar, o alimento que o Senhor nos dá todos os dias, meu Pai. Assim como o Senhor enviava o maná do céu, meu Pai, o Senhor também envia o maná para cada um de nós que servimos ao Senhor de todo o coração. Meu Deus, que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, que essa pessoa venha descansar em Ti, meu Pai, que essa pessoa venha parar de ser uma pessoa avarenta, meu Pai, trabalhando noite e dia, Senhor, sem descanso, meu Pai, sendo que ela tem de tudo, ela tem carro do ano, ela tem casa boa, ela é aposentada, meu Pai, mas mesmo assim ela continua trabalhando até mesmo doente, meu Pai, sem necessário. Meu Pai, mas que o Senhor venha, meu Pai, despertar essa pessoa para que ela venha trabalhar mais na sua obra, para que ela venha buscar mais de Ti, meu Pai, dar mais valor em tudo que o Senhor tem feito na vida dela, porque na hora que nós morremos, meu Pai, tudo aqui fica e talvez vai ficar para pessoas que não vai dar um pingo de valor em tudo que nós lutou para conseguir. Então, que nós venhamos buscar em primeiro lugar o Teu reino e as demais coisas nos será acrescentado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Essa palavra foi o Espírito Santo que quis falar com cada um de vocês. Se você está assistindo esse vídeo, não fala assim, essa palavra não foi para mim. Tenha certeza que é Deus falando com você, porque nada acontece por acaso. Amém, amados? Então, que a palavra do Senhor Jesus venha estar plantada no seu coração, que você não venha ser somente um ouvinte da palavra de Deus, mas que você venha ser praticante da palavra de Deus. Um beijo no seu coração. Jesus te ama, eu também te amo. E vai lá no meu canal. Eu quero agradecer, amados, a cada um de vocês que tem ido lá no meu canal do YouTube, que tem compartilhado, que tem comentado lá no meu canal, que tem compartilhado com as outras pessoas. Amados, que Deus, eu não vou falar o nome de todos, amado. Meu canal, graças a Deus, louvado seja Deus, tem crescido muito. Eu agradeço muito a Deus, porque no meu pedido de oração que eu fiz para Deus, que ainda esse ano, em nome do Senhor Jesus, o meu canal venha a ser monetizado. Eu não sei falar direito, amados, eu sou bem caipirinha, então que venha a ser monetizado e que a minha palavra, amado, que a palavra do Senhor Jesus, que ela venha a ser espalhada para esse mundo inteiro, amado. Todas as palavras que o Espírito Santo der para mim falar, que venha a ser espalhado. Quanto mais você compartilha, quanto mais você vai lá no meu canal do YouTube, deixa seu like, inscreva lá no meu canal, faz seu comentário. Quanto mais você fazer isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está sempre indo lá, e você que ainda não foi, vai lá, porque aí, amados, vai para mais longe, vai para outros países, aonde até mesmo a Bíblia ainda não entra, a Bíblia, amado, aonde é um país de ditadores que não deixa que a palavra de Deus seja entrada naquele país, mas que através da internet, através do nosso canal do YouTube, amado, pregando a palavra de Deus, a palavra de Deus vai chegar até essas pessoas e elas vai ser também salvas pela honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Jesus te ama e eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus e até no próximo vídeo, que assim o Espírito Santo falar no meu coração, estarei falando com cada um de vocês também. Receba todas as bênçãos de Deus, receba a palavra de Deus no seu coração, receba, pratica. Deus é contigo e você é mais que vencedor, mais que vencedora, em nome do Senhor Jesus.